quando for fazer a leitura, quando for solicitado, por favor, ligue a câmera. Quem se sentir confortável. Quem não se sentir, eu vou até pedir assim para ver se eu incentivo, porque eu tenho notado que desde que algumas normas foram instaladas, a frequência está caindo cada vez mais. E isso, para mim, não é problema, mas é problema para vocês que estão deixando de participar das aulas e se prejudicando, né? E aí é que se torna o grande problema, o X da questão, né? O problema. Então, eu peço a vocês que, se sentirem confortável, por favor, liguem a câmera, né? Para fazer a leitura e depois podem desativar de novo. Bom, feio sou eu e eu toda a vida mostro minha cara e todo dia eu apareço, né? E nem por isso eu morri ainda. Mas tudo bem, vamos lá, certo? Vamos começar a nossa aula. Gente, então hoje, como eu disse, nós vamos começar a falar sobre os fluxos migratórios. O que são fluxos migratórios? Migrar, como nós sabemos, né, é sair de uma região e ir para outra. E o fluxo migratório, então, são grupos. É quando nós vamos estudar o movimento da população, né? Quando ela sai de um canto para outro. Vocês estão vendo essas setinhas nesses três mapas aí. Bom, então, são os fluxos, é de onde saiu a quantidade de pessoas para um determinado lugar, certo? Então, vocês veem aí que o Nordeste sempre foi uma região que sempre enviou grandes fluxos migratórios para outras regiões, certo? Bom, mas vamos estudar isso hoje, né? Hoje nossa aula não vai ser muito longa, vai ser uma aula até certo ponto curta, né? Porque. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente começar a aula. Deixa eu até voltar aqui para olhar para vocês. Bom, gente, eu tô com uma promoção, certo? Para bombar o canal, né? Para tentar aumentar a quantidade de inscritos. Eu ainda não tenho 100 inscritos. No momento atual, eu estou até ontem à noite, quando eu olhei a última vez, né? Eu estava apenas com 82 inscritos. Bom, então eu estou fazendo uma promoção para tentar divulgar e incentivar as pessoas a entrar no canal. Eu quero 100 pessoas no canal. Quando eu atingir essas 100 pessoas no canal, com inscritos, né, eu vou fazer um sorteio de uma máscara personalizada do canal Resenhando com o Tio Raimundo, certo? Quando eu atingir 100 inscritos, eu vou fazer um sorteio. Professor, e quem é que vai estar concorrendo ao sorteio? Aquelas pessoas que deixam o like ou que fazem comentário. Então, a única regra para participar do sorteio da máscara personalizada quando chegar aos 100 inscritos vai ser essa: deixar comentário e participar e deixar um like também. Então, essa é a regra. Por quê? Porque eu vou olhar nos últimos vídeos, né? Quem está deixando comentário, e aí eu vou saber quem está apto a participar do sorteio. Se eu for fazer com os 100, fica sem graça. Então, eu vou fazer dos 100 com que estiverem deixando comentários e deixando o like. Então, a única regra que tem para participar do sorteio é essa: é deixar o like e fazer um comentário sobre o que achou do vídeo, certo? Outra coisa também é que essa é apenas a primeira meta. Quando eu chegar nos 100, eu vou fazer uma nova meta de 200 inscritos, aí o sorteio do prêmio vai ser um pouquinho melhor. Quando nós estivermos já, gente, com 1 milhão de inscritos, eu vou sortear uma casa mobiliada com um carro, viu? Um carro zero na garagem. Então, quando eu tiver com 1 milhão de inscritos no canal, eu vou sortear uma casa com um carro na garagem, certo? Então, se você quiser participar, então pode se inscrever e divulgar o canal. Aqui não é a telecena, mas aqui realiza o sonho da casa própria também, viu?
bom? Vamos lá, agora podemos continuar. Feita a divulgação da promoção, né? Mas a máscara, eu quero chegar agora essa semana, viu? Nos 100. Então, se você conhece alguém, se você entra no celular do teu pai, se inscreve no celular do teu pai, entra no celular da tua mãe, se inscreve no celular da tua mãe, entra no celular do teu papagaio e se inscreve também no canal, certo? Quando a gente bater os 100, vou sortear para aqueles que deixam comentários e que fazem a curtida lá, né? Deixam o like. Bom, vamos lá. Fluxos migratórios. Então, para a gente começar a aula de hoje, eu gostaria que Felipe leia, por favor, o primeiro parágrafo. Fluxos migratórios internos. Os movimentos da população pelo território brasileiro começaram com a implantação da colonização portuguesa. A necessidade de conhecer, povoar e tomar posse da colônia provocou a ocupação do país desde o século XVI. A primeira área apropriada foi o litoral da colônia, com a exploração do pau-brasil e a plantação de cana-de-açúcar. Posteriormente, com a descoberta do ouro, a pecuária e as drogas do sertão, a dominação de áreas no interior do Brasil se efetivou. Muito bom, muito bom. Gabriel, por favor, o seguinte. Apesar da importância para a economia da colônia e do império, as atividades econômicas durante a colonização eram pouco integradas entre si. Somente a partir da industrialização e da construção de estradas o país se integrou e a população começou a migrar com maior intensidade pelo território. Acompanhe os mapas a seguir. Certo. Antes da gente chegar nos mapas, né? Vamos pensar no seguinte. A questão das migrações sempre existiu no Brasil. Por quê? Porque, primeiro, o Brasil é um país muito grande, né? E desde o período colonial, era necessário que um grupo fosse de um lugar para o outro, né? Para que pudesse colonizar a região. Então, eles sempre chegavam nos principais portos do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Ali viviam um tempo e depois migravam, iam para outras regiões onde seria o seu destino, né? Então, essa dinâmica de migrar é algo que vem acontecendo com frequência ao longo dos séculos na história do Brasil, desde o século XVI, certo? Primeiro, essa concentração existiu no litoral, por conta do pau-brasil, né? E depois vai mudando, né? Vai se espalhando para outras regiões até o status atual de ocupação do nosso país, né? Só que depois, quando começou a haver obras de desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Como passou a existir uma melhor estrutura, como estradas, pistas, avenidas, depois da industrialização, é que de fato nós podemos entender que a migração se intensificou e se espalhou literalmente pelo nosso território. Até o início, mais ou menos, até mais ou menos 1950, as populações estavam concentradas em suas regiões. Depois dos anos 50, houve um grande fluxo migratório. As pessoas começaram a mudar de região com grande frequência. Por quê? Por conta da industrialização. As pessoas estavam indo em busca de emprego. Era muito comum você encontrar alguém, se você vivesse nos anos 50, que estava dizendo tchau, estou indo embora para São Paulo, que eu vou tentar ganhar a vida lá. Por quê? Porque no Rio Grande do Norte não tinha emprego. Mas lá em São Paulo tinham muitas indústrias e tinha muitos empregos. Meu pai mesmo foi uma dessas pessoas que fez isso, que nos anos 70 ele foi para São Paulo, morou lá
alguns anos, onde trabalhou em indústrias, se tornou um profissional, fez curso de solda, se tornou um profissional lá, né? Então, assim como meu pai, muitos outros também fizeram o mesmo, indo para São Paulo. Hoje, gente, existe fluxo migratório também. Agora com o coronavírus teve que dar uma paradinha, obrigatório, né? Mas é muito comum você ver algumas pessoas falando que vão morar em Portugal. Acredito que alguém aí já deve ter ouvido. Alguém aí já ouviu ou sabe de alguém, algum conhecido que foi ou que pretende ir morar em Portugal? Alguém conhece, gente? O filho da amiga da minha mãe, o filho dela foi para Portugal, vai fazer uns 5 meses já. Hum, Não, faz tempo já foi ano passado mesmo, antes hum. de começar essa pandemia. Mais alguém, gente? O meu pai pretende viajar, mas não é para ficar lá, é só para conhecer. Certo? Então, é muito comum a gente ouvir pessoas aqui no Golandim, próximo aí de onde vocês moram. Eu conheço algumas pessoas que venderam suas casas e foram embora para Portugal. Dentro do Natal, eu conheço muitas pessoas que estão fazendo isso. Tem um amigo meu que ele também está para ir embora para Portugal. Então, por quê? Melhor condição de vida, por conta da falta de segurança na região. Então é assim. Diversos motivos fazem a pessoa migrar, ir de uma região para outra, de um país para outro, certo? Aqui, nesse mapa, nós estamos vendo como a população migrou, os fluxos migratórios entre os anos de 1950 e 1990. E por que esses fluxos aí? Emprego, renda, questões econômicas. Então, em 1950, o primeiro mapa, entre os anos 50 e 70, nós estamos vendo que a grande maior parte da migração ela ocorreu dos estados do Nordeste para a região Sudeste, certo? E uma pequena quantidade de pessoas saíram da região Nordeste, foram lá para a região Norte também. E vemos que algumas pessoas do Sul foram para a região Centro-Oeste, certo? Então nós estamos vendo, mas a grande quantidade de pessoas está saindo do Nordeste, vindo para o Sudeste, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Já no mapa de 1970 a 1990, nós estamos vendo ainda que o Nordeste ainda manda muitas pessoas para a região Sudeste, mas nós estamos vendo que outros fluxos existem também em direção ao Norte e em direção ao Centro-Oeste de forma aumentada, certo? Tem uma maior procura. E o mapa final aí, o terceiro mapa, certo? São os fluxos migratórios depois dos anos 90. E aí, gente, a gente vai ver também uma coisa muito interessante, que as setinhas estão voltando para o Nordeste. Tem muitas setinhas voltando, né? Esse é o momento das migrações de retorno. Por que migrações de retorno? Porque foram para São Paulo em busca de emprego, de renda, de melhores condições de vida, mas com o passar dos anos viram que não estavam conseguindo e aí era de voltar para casa. Acredito até que vocês já tenham visto um quadro, passava muito no SBT, na Record, De Volta para Minha Terra. Então, sempre eram procuradas pessoas que haviam vindo viver em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em busca de emprego, de renda, e não estavam conseguindo esse emprego, essa renda, e estavam vivendo em condições precárias, estavam sem ver mãe, pai, irmãos há 20, 15 anos. E aí o programa procurava essas pessoas para contar a história e pagar o retorno da pessoa para sua terra, né? Então, ele mostra um pouco desse movimento, né? Que é a migração de retorno. Depois de vários e vários anos das pessoas saírem do Nordeste e ir para o Sudeste, agora é o contrário. As pessoas que estão no Sudeste estão voltando para a região Nordeste. Bom?
Então, vamos continuar. Agora, eu queria que Ananda, por favor, leia o próximo aí, Ananda, por gentileza. As migrações internas entre as décadas de 1950 e 1970 foram marcadas pela migração nordestina, em direção ao sudeste, ao centro-oeste e a parte da região norte. A maior parte dos migrantes, no entanto, rumou em direção à região sudeste, em razão da industrialização mais intensa em São Paulo. Outra região que absorveu grande fluxo migratório foi o centro-oeste, devido à construção de Brasília e à expansão da fronteira agrícola. Bem, gente, como eu falei, né? Então, a maior parte foi para o sudeste, devido à industrialização. Uma parte foi para o norte, né? Outra parte foi para o centro-oeste, principalmente para a região de Brasília, né? Para trabalhar na construção de Brasília. Agora, eu queria que Fábio, por favor, leia o próximo, Fábio. Outra migração percebida no período foi a sulista, principalmente de gaúchos e paranaenses, em direção ao centro-oeste e parte do norte. Esse movimento migratório aconteceu em decorrência da expansão da fronteira agrícola e da concentração de terras na região sul. Isso, muito bom. Sulista, as pessoas saindo de outras áreas, certo? E indo em busca de fronteiras agrícolas. Outro dia desse eu estava assistindo uma reportagem, acho que foi no Globo Rural. Não, Globo Rural não, Globo Repórter, falando sobre o crescimento da região centro-oeste. Então, o que é que está acontecendo na região centro-oeste? As pessoas chegaram nessa região nos anos 80 para trabalhar como lavradores, trabalhar plantando as coisas para os outros, né? E com o passar do tempo, foi juntando dinheiro e começaram a comprar um pedacinho de terra, outro pedacinho. A reportagem mostrava o exemplo de diversas pessoas que chegaram na região centro-oeste para trabalhar com agricultura, né? Uma mão na frente e outra atrás, só tendo a roupa do corpo praticamente. E hoje são donos de imensas fazendas que plantam soja e são riquíssimos. Por quê? Esse é o sonho das pessoas. Ir para uma região onde tem emprego, começar a ganhar dinheiro e enriquecer. Poucas conseguem, mas as primeiras, né, que chegam têm as melhores condições para fazer isso. Então, a reportagem mostrava o exemplo da região centro-oeste, que estava recebendo muitas pessoas, certo? E acontecia esse crescimento. Outra região também é na região sul, onde tem uma grande concentração de terra para as pessoas trabalharem e vem recebendo também, como dizem na leitura, né, grandes contingentes populacionais. Kathleen, por favor, o próximo. Essas migrações continuaram até a década de 1990, quando os grandes centros urbanos do Sudeste deixaram de ser o principal destino. Nesse momento, os nordestinos iniciaram, de modo geral, um movimento de retorno aos seus estados que inaugurou um movimento de migração para os seus centros urbanos de médio porte para suas respectivas cidades natal. Isso, como eu falei, né? Depois dos anos 90, o fenômeno que nós vemos é o fenômeno de retorno, certo? Aqui o mapa, ele mostra como aconteceu esse movimento de retorno dos nordestinos para a região sudeste, certo? Tem aí, ó, fluxos migratórios. Então, para cima, certo? Tem aí, ó, os anos em que saiu pessoas do Nordeste em direção à região Sudeste. Então, você vê aí, ó, entre os anos de 1995 e 2000, saíram quase 1 milhão de pessoas. Entre os anos de 99 a 2004, mais de 500 mil pessoas. Entre os anos de 2004 a 2009, mais de 400 mil. Essa é indo do Nordeste para o Sudeste. Aí para baixo, nós vemos o contrário, né? Saindo do Sudeste e indo
para o Nordeste. Essa é a famosa migração de retorno, né, que a gente está falando, né? É o fluxo migratório de retorno. E as pessoas estão fazendo isso nesse momento. Muitas pessoas estão saindo e vindo para casa. Por quê? Porque tem emprego aqui. Hoje já tem indústria, hoje já tem um comércio, um setor terciário mais forte, né? E aqui eles poderiam trabalhar e estar próximos da família, né? Continuando, Letícia, abaixo do quadro, por favor, Letícia. Os fatores que contribuíram para esse retorno foram o aumento do investimento nas metrópoles nordestinas e a desmetropolização das principais cidades da região Sudeste. Apesar da migração do retorno, o Nordeste continuou com a região marcada pela imigração. A Bahia, por exemplo, foi o estado que perdeu população entre 2004 e 2019. Esses Isso. movimentos mudaram o saldo Não, peraí, migratório. Letícia, Hum? obrigado, acabou o parágrafo, É por causa que certo? só tem mais uma linha. Eu sei, mas na verdade quem vai ler isso é Samuel. Samuel, antes de ler essa linha, ele vai ler o que é desmetropolização. Depois ele lê a linha final. Tá bom. Obrigado. Primeiro, para ler o que é desmetropolização. Isso, por favor. Desmetropolização é um fenômeno recente no qual os centros urbanos perdem população para cidades menores e mais interioranas. Além das pessoas, as indústrias têm feito esse percurso. Lê agora o finalzinho. Os fatores? Não, essas movimentações. Essas movimentações mudaram o saldo migratório dos estados conforme o mapa acima. Certo, gente. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Por que que agora o povo estava saindo de São Paulo, né? Nós vimos que dos anos 50 aos anos 90, o fluxo era contrário, era a saída de pessoas do Nordeste em direção ao Sudeste. Por quê? Porque tinha indústrias, tinha emprego. Depois dos anos 90, gente, começou a acontecer um fenômeno que os especialistas chamam de descentralização, ou ele está chamando de desmetropolização. Vamos entender o que é uma descentralização. Quando a industrialização começou a acontecer no Brasil, essa industrialização ela concentrou-se em São Paulo e no Rio de Janeiro, e principalmente em São Paulo. Então, nós podemos dizer que havia uma concentração industrial na região Sudeste. Por isso, as pessoas vinham para a região Sudeste. Porque a região Sudeste, nós podemos dizer, então, que era a única região que contava com uma grande quantidade de indústrias e, assim, uma grande quantidade de emprego disponível para as pessoas, certo? Então, havia uma concentração industrial e as pessoas começavam a vir para esses estados da região Sudeste para trabalhar nas indústrias. Está claro isso? Por que as pessoas se concentravam em São Paulo? Porque a industrialização estava concentrada em São Paulo. Só que depois dos anos 90, começou a haver nos estados uma mentalidade de atrair empresas para essas regiões. E o que é que foram feitos? Foram feitas políticas de incentivo. É tipo assim, vamos imaginar que Felipe quer que alguém vá na casa dele, mas ninguém gosta de ir para a casa de Felipe. Aí Felipe diz bem assim, não, mas se você for lá para casa, lá em casa tem um PS4, a internet lá em casa é pauleira, é 500 mega, giga, não sei se é mega ou se é giga, é pauleira mesmo, e dá pra gente jogar online, bem legal. Aí o cara diz, opa, na minha casa não tem internet, na minha casa não tem um game pauleira desse. Eu vou pra casa de Felipe. Por quê? Porque tinha incentivo, tinha vantagens para a pessoa ir. Então, era basicamente isso que aconteceu com as outras regiões no Brasil.
as outras regiões começaram a oferecer vantagens para que as indústrias viessem se instalar nos seus estados. E que vantagens eram essas? Normalmente era assim: é receber a doação do terreno onde vai ser construída a fábrica, a indústria, certo? Até hoje ainda é feito isso. Os estados eles doam as terras para que os grandes empresários possam construir as indústrias. Eles se comprometem a da isenção fiscal. O que é isso? É não cobrar impostos durante o período de 5 ou 10 anos, depende do tamanho da empresa. Tem empresa que fica sem pagar impostos ao governo por 10 anos. E aí eu pergunto, gente, quem é que não quer assim? Ganhar o terreno, ficar sem pagar impostos. Então, tudo que você produziu, o lucro é limpo. Imagina só, lá em São Paulo, ele pagava imposto todo mês. ICMS, COFINS, um monte de imposto. Então, 10% de tudo que a fábrica arrecadava, ele tinha que pagar de imposto. Agora ele vem para o Nordeste, no Nordeste ele ganha o terreno e ele não tem que pagar imposto. Ah, meu amigo, eu vou na hora, vai aumentar meus lucros em 20%. Então, se eu ganhava 1 milhão, agora eu vou ganhar 1.200.000 todo mês. Estão entendendo? Então, esses incentivos fizeram com que as empresas começassem a sair de São Paulo e começassem a se espalhar por outras regiões no Brasil, inclusive aqui no Nordeste. Esse fenômeno, quando as empresas estão saindo, as indústrias estão saindo de São Paulo, estão se espalhando no Brasil, é o que nós chamamos de descentralização industrial. É isso que está acontecendo desde os anos 90 e principalmente hoje, certo? Por quê? Porque as pessoas estão buscando melhores condições para ganhar, inclusive as empresas, certo? Então, por isso as pessoas estão voltando também, porque hoje a oferta de emprego já existe aqui, coisa que não existia no passado. Bom, gente, dúvidas até esse ponto, onde nós alguma pergunta a fazer? Não. Não, nenhuma pergunta. Então, gente, já que não tem nenhuma pergunta, vocês podem resolver agora o exercício da página 18, viu? Então, resolvam o exercício, são 3 questõezinhas, e depois de resolver o exercício, enviem para a plataforma. Entendido? Entendido, gente? Sim. Beleza, então é isso. Podem sair já, façam a tarefa e me enviem, que eu estou aguardando, tá bom? Qualquer dúvida, podem me procurar, viu? Eu estou aqui. Vou botar a agenda lá no grupo também, viu?